Isso, 1 Reis, capítulo 18, verso 1 e 2. Diz assim: Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A fome era o quê, irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, aqui nesses capítulos pertos aqui, mas podeis assentar. Por favor, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, a Tua palavra é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos transforma. A Sua palavra é a vida eterna. É a Tua palavra, Senhor, que importa ouvirmos nesta noite. Não queremos ouvir aqui a voz de um homem qualquer, porque a palavra do homem é falha. Não queremos ouvir aqui a voz de um simples pastor, a voz de um reverendo, de um bispo, nem mesmo de um padre. Mas nós precisamos, carecemos, necessitamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Me usa nesta noite, como o Senhor sempre faz, uma vez mais, para falar à Tua igreja, e que todos possam sair daqui fortalecidos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A gente está vivendo o ano de 2019. Podemos dizer que é um dos anos mais difíceis, porque logo no começo nós estamos presenciando o mal e a tragédia nos acontecendo. E há muitas indagações nas redes sociais, na televisão, nos programas de rádio, sobre o porquê disso tudo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que há muitos momentos que podemos fazer então um paralelo da nossa realidade presente, comparando-nos com a realidade do passado. É por isso que o Velho Testamento está aqui, para nos mostrar e nos ensinar com os erros dos nossos antepassados, dos nossos irmãos. Eu quero falar nessa noite, então, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mediante as provações, mediante as crises financeiras, mediante os conflitos, mediante as guerras, mediante as tragédias que nós estamos vivendo, eu quero falar sobre as 3 provisões de Deus que aconteceu com Elias e que nós precisamos no tempo presente. Com isso, nós vamos aprender que o Deus que nós servimos é o Deus da providência. Ele provê tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Todavia, quando nós falamos de providência, muitos entendem que a providência de Deus é por meio da oração que nós fazemos, é por meio da obra que nós operamos, é por meio daquilo que nós construímos. Mas quando a Bíblia fala sobre providência de Deus, a Bíblia está falando sobre os seus decretos, sobre a sua soberania, sobre aquilo que Ele vê antecipadamente e prepara para que cada um de nós, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de angústia, pudesse então ter a providência de Deus. Deus já preparou aquilo que você precisa para o futuro que ainda vai chegar. A oração que você vai fazer por aquilo que você precisa ou que você já fez, tudo é um propósito de Deus na sua vida, para que você então tenha a providência de Deus. Quando nós olhamos para a história da Bíblia, dos homens de Deus, nós vamos perceber que Deus sempre esteve presente, providenciando o socorro,
providenciando tudo aquilo para suprir a necessidade do seu povo. Quando nós olhamos, por exemplo, para Adão, nós vamos ver que Deus providenciou para Adão o sacrifício da expiação. E Deus também providenciou para Adão vestes para cobrir a sua nudez. Perceba que foi sacrificado um cordeiro. Perceba que daquele cordeiro que sangrou por causa do pecado de Adão, foi feita vestes, roupas, para que Adão então cobrisse a sua nudez. Ali Deus começa a prover na vida de Adão, mas não porque Deus foi pego de surpresa, porque Adão pecou e Deus não sabia, mas porque Deus já tinha preparado tudo. A providência de Deus já existia muito antes do homem existir. Quando nós olhamos para a história de Noé, nós vamos perceber que para Noé Deus providenciou a arca para salvar a sua família e salvar toda a sua casa do dilúvio. Quando nós olhamos para a história de Abraão, Deus providenciou para Abraão também o cordeiro para o sacrifício no lugar de Isaque. Abraão levou o seu filho para sacrificar, cheio de fé, entendendo que Deus proveria o socorro, que Deus proveria o cordeiro no lugar do seu filho. Tanto ele creu que quando ele vai falar com o seu filho, ele diz o seguinte: nós vamos subir para sacrificar a Deus e voltaremos. Voltaremos está no plural. Então ele tinha fé que Deus iria fazer alguma coisa para livrar o seu filho, mas ele estava disposto a ir até o final. E Deus então proveu para Abraão o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Quando nós olhamos para a história de Moisés, que foi o libertador do povo de Israel e um tipo de Cristo, nós vamos perceber então que Deus providenciou para Moisés com o seu povo lá no deserto o maná, a água, a carne. Eles não passaram fome no deserto. Eles não morreram no deserto, a não ser aqueles que se desviaram do caminho e da presença do Senhor. Ao percorrermos por toda a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de providência. É um Deus que preparou tudo cuidadosamente, planejou tudo cuidadosamente para que eu e você fôssemos felizes, fôssemos vitoriosos, fôssemos vencedores. E como o profeta Elias, não vai ser diferente. Deus vai providenciar para Elias todas as suas necessidades na sua trajetória. Em primeiro lugar, nós vamos perceber, ainda na introdução, que Elias, ele foi indubitavelmente um dos maiores profetas da Bíblia. Elias tinha um relacionamento íntimo com Deus, Elias andava com Deus a ponto de Deus o tomar para si quando o arrebatou. Elias foi arrebatado para Deus em uma carruagem de fogo. Você conhece a história, e isso mostra o homem de Deus que ele era. Isto mostra a intimidade com Deus que ele tinha, e somente aconteceu isso com 3 homens na Bíblia. O primeiro foi Enoque. Diz a palavra de Deus que Enoque andou com Deus. E então, um belo dia, ele foi tomado para Deus, foi arrebatado para Deus. Depois foi Moisés. Moisés subiu o monte para falar com Deus e não voltou mais, e Deus o tomou para si. E agora, na história de Elias, vai acontecer a mesma coisa. Isso nos mostra que Elias é um santo homem de Deus. No entanto, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, estão propensos, assim como Elias, a passarem por dificuldades, por necessidades, por angústias, por aflições, e precisarão da providência do nosso Deus. Quem sabe você entrou aqui essa noite e você precisa que Deus fale com você. Você precisa de uma resposta. Você precisa de um socorro. Você precisa de uma solução. Nós vamos perceber que a história de Elias mostra o seu desânimo, mostra a sua tristeza, mostra a sua necessidade, as suas dores.
mas o tempo todo Deus esteve presente, provendo para ele o socorro. A pergunta que nós fazemos então ainda nessa introdução para adentrarmos a palavra do Senhor e a mensagem desta noite: como você está se sentindo hoje? Como está o seu coração? Quais são as suas inquietações? Como está a sua vida de oração, de santidade? Como está você esta noite? Se você olhar comigo no contexto dessa história, para você entender, vamos começar no capítulo 16, no versículo 30. Você lendo este verso, você vai perceber que existia em Samaria o rei Acabe, e este rei era um rei mau. Este rei era um rei que fizera aquilo que desagradou o Senhor. E quando você for olhar para o contexto de toda essa história, você vai perceber que o povo já havia se desviado de Deus. O povo estava servindo e adorando deuses pagãos. E é nesse contexto que a gente vai ver no capítulo, então, 17. Elias, ele angustiado com aquilo, com o desvio do povo, com a idolatria do povo, Elias sente a dor de Deus. E mesmo sem Deus ter falado com Elias, mesmo sem Deus ter ordenado Elias a fazer tal coisa, Elias, ele vai profetizar o mal contra o povo de Deus. E ele vai dizer: a partir de hoje não mais choverá na terra. E a gente vai perceber que, mesmo Deus não mandando Elias fazer isso, porque ele não mandou, Elias fez por conta própria, mas Elias tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus vai honrar a palavra do seu servo e vai fechar então as comportas do céu e não mais vai chover sobre a terra, e a terra vai entrar numa crise, numa fome. E se você for estudar a história, você vai perceber que a fome foi tão grande que teve até canibalismo no meio do povo de Deus. Nos versos 2 e 3 do capítulo 17, depois que Elias profetiza contra a Samaria, você percebe que Deus vem e fala para Elias: Elias, você agora tem que fugir, vai embora, porque se você ficar aqui, Jezabel vai te matar. E a gente aprende aqui que no cuidado de Deus, na providência de Deus, às vezes nós fazemos, muitas vezes, coisas fora da direção de Deus, erramos, tropeçamos. Deus não mandou Elias falar aquilo, mas Deus honrou a sua palavra. Muitas vezes nós pecamos, nós tomamos atitudes erradas, muitas vezes sem querer, mas o Deus da providência vem ao nosso socorro e nos dá uma direção e nos diz: você errou, mas faça isso daqui porque eu vou consertar aquilo de errado que você fez. Por isso que vale a pena confiar em Deus, confiar na sua providência, porque Ele está no controle da nossa vida. E aqui, nos versos 2 e 3, você percebe que Deus dá uma direção para Elias, dizendo para ele: foge, Elias, se você ficar aqui você vai morrer. Nos versos 4 e 5, Deus manda Elias se esconder junto à corrente de Querite, e lá Elias ele vai ser alimentado pelos corvos. E lá também já estava ali preparado para Elias um ribeiro, aonde ele beberia daquela água. E aqui está a primeira providência de Deus na vida de Elias. Elias, apesar da crise, Elias não vai morrer de fome. Elias vai ser alimentado por quem? Pelos corvos. Agora sim, nos versos 8 e 9 do capítulo 17, você percebe que Deus então manda Elias sair daquele lugar que ele estava, porque o ribeiro secou, e Elias vai agora viver em Serepta, onde Deus fala para ele ir para lá ser sustentado por uma viúva. Apesar da crise, apesar da fome na terra, Deus envia a segunda providência para Elias. Elias não passará fome, ele vai ser alimentado por uma viúva. Agora, no texto base que nós lemos, capítulo 18, você vai perceber
nesse texto que Deus manda Elias, depois de um certo tempo, Deus manda Elias voltar para a presença de Acabe, para a terra onde ele profetizou que não choveria mais. E Deus manda ele voltar com a incumbência, com a missão de profetizar novamente, porque Deus queria mandar chuva sobre aquela terra. Provavelmente o povo já tinha sofrido o suficiente. Provavelmente o remanescente fiel estava clamando a Deus para que enviasse chuva. E Deus agora vai enviar o seu profeta com a missão de, para onde ele tinha profetizado o contrário, Deus vai mandar ele agora para lá e profetizar a chuva, profetizar a vida, profetizar a colheita, profetizar a frutificação. Quando nós entramos aqui no capítulo 18, nós vamos perceber dentro desse texto que Elias, apesar de ele ter que voltar para profetizar a chuva, aceitar esse desafio de Deus, cumprir essa missão, lá em Samaria tinha gente querendo matar Elias, a saber, a Jezabel, e a gente vai perceber que nos próximos versos do capítulo 18, Elias, nessa volta dele, ele tem um encontro, uma batalha, um desafio com os profetas de Baal, e ali Elias desafia os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Deus vai honrar Elias novamente quando responde à oração de Elias, consumindo todo aquele altar com fogo. E depois Elias vai mandar matar os profetas de Baal. E aí então Deus envia a chuva. Mas quando Jezabel sabe de toda aquela notícia, Jezabel começa então planejar a cilada para matar Elias. E Elias começa a passar por aquela situação de ter que fugir novamente, de ter que se esconder, porque Jezabel queria matá-lo. Aí que nós adentramos, então, o capítulo 19, nos versos 3 e 4, você vai perceber que Elias tem que fugir novamente, porque Jezabel quer matá-lo, e ele, então, foge para onde? Para o deserto. Ele vai novamente para o deserto. E você vai perceber que, em seguida, Elias ele vai começar a viver uma forte depressão. Enquanto eu vou falando os versos, você vai olhando aí para ver se é isso mesmo. Elias ele vai sofrendo uma forte depressão e ele vai chegar a um ponto, no verso 4 do capítulo 19, um ponto em que ele deseja a sua própria morte. É nesse momento que o anjo vai aparecer, vai sustentá-lo com pão, vai renovar as suas forças e vai mandar ele continuar a sua caminhada. E aqui a gente vai perceber, então, a terceira provisão de Deus. Nós estamos falando de 3 provisões de Deus. Aqui nós temos a terceira, a providência de Deus, que é o anjo aparecendo para Elias, trazendo pão para ele. A primeira foram os corvos que trouxeram pães para Elias. A segunda providência de Deus foi através da viúva. Teve a multiplicação lá do milagre, o azeite foi multiplicado, a farinha foi multiplicada e a viúva preparou um bolo e Elias não morreu de fome. E a terceira provisão agora é pelo anjo. Elias está no deserto, querendo a morte, e o anjo lhe aparece com pão. E através daquele pão ele é renovado e ele começa então, ele tem uma caminhada aí de 40 dias. Vamos ver, então, por favor, o verso 1 e 6, eu vou pedir, do capítulo 17. Nós vamos ver aqui, então, que Deus começa a sua primeira provisão. Deus vai usar para essa provisão os corvos para alimentá-lo naquele momento. E o que nós podemos aprender aqui nesse texto, nessa primeira provisão de Deus? Primeiro é preciso a gente entender que Deus está usando aqui para socorrer Elias aquilo que é inesperado. Deus está usando aqui aquilo que é inexplicável. Deus está trabalhando aqui no sobrenatural para providenciar aquilo que Elias precisava. Perceba que vieram corvos e, com certeza, o bico do corvo é pequeno, não cabe no seu bico um pedaço grande de pão. Então, o que os corvos faziam? Eram vários corvos trazendo pedacinhos de pão. Então, eles traziam pedacinhos de pão e jogavam ali onde Elias estava. E aqui que me chama a atenção,
porque Elias ele vai ter agora que juntar todos aqueles pedacinhos de pão para ele se alimentar. Não veio prontinho, não veio 100% preparado. Ou seja, o que eu aprendo aqui, que houve nessa providência de Deus a parte de Elias. Deus fez a sua parte. Deus moveu o inesperado. Deus moveu o sobrenatural. Deus fez o inexplicável. Mas aquilo que estava na condição do profeta fazer, ele precisava fazê-lo. E então, para ele se alimentar, ele teve que se esforçar e catar todos aqueles pedacinhos de pão para ele se alimentar. Podemos aprender aqui então, nessa primeira providência de Deus, que Deus não trabalha sozinho. Deus não faz mágica. Deus nos instrumentaliza para o seu agir, para os seus desígnios e para os seus propósitos. Portanto, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, saiba que Deus vai operar, mas Ele conta com a sua parceria. Não é Ele que vai orar por você, você que tem que orar. Não é Ele que vai jejuar por você, você que tem que jejuar. Não é Ele que vai resistir o diabo para fugir de vós, você que tem que resistir. Não é Ele que vai fazer muitas coisas que são para você fazer. Então, o que nós podemos aprender na primeira provisão de Deus aqui é que os corvos trouxeram pedacinhos para que houvesse, então, uma parceria entre Deus e o homem. Mas a gente percebe aqui também que a primeira providência de Deus é interessante, que ela veio do alto, ela veio do céu, ela veio por aquelas aves que trouxeram nos seus bicos os pedacinhos de pão. Isso nos leva a pensar que muitas vezes nós achamos que a providência de Deus virá da terra, que a providência de Deus virá do homem, que a providência de Deus virá do patrão, que a providência de Deus virá do pastor, que a providência de Deus virá do nosso intelecto, da nossa inteligência, da nossa capacidade de ser, da nossa força, do nosso vigor. Quando Deus nos ensina esta noite que talvez aquilo que você espera, aquilo que você precisa olhar para lá. Ó. É do alto que virá o teu socorro. É do céu que virá a bênção que você precisa. É de lá que virá o milagre que você espera. E o que a gente pode aprender nesse texto aqui, que a primeira providência na vida de Elias, do profeta Elias, veio do alto. Então, meus irmãos, tenha fé, não tenha medo. Olhe para Deus, não olhe para o homem. Olhe para o poder de Deus e não para o seu intelecto, para a sua força, para a sua capacidade. Talvez tenha pessoas aqui, eu não sou capaz. Talvez tenha pessoas aqui, eu não pude estudar. Talvez tenha pessoas aqui, eu não pude fazer isso ou aquilo. Deus pode te dar condições de virar a história da sua vida, se você confiar na providência dele. Quando nós olhamos para o verso 7 e 9, nós vamos perceber aqui que Elias, apesar da providência de Deus de enviar corvos com os pães, de ter ali um rio para ele beber água, perceba que, apesar disso, ele vai chegar um momento que ele vai viver uma crise. Por quê? A água do ribeiro vai secar. E agora ele não pode mais ficar naquele lugar. E então o verso 7 a 9 vai dizer o seguinte: mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Perceba que muitas de nossas crises que vivemos, e eu creio que estamos vivendo crises no nosso país, devido a um propósito, devido a um trabalho de Deus conosco. Perceba que Deus tem um propósito para Elias. Deus tem uma missão para Elias. Elias não poderia ficar ali no seu conforto de beber água e comer pão trazido pelos corvos a vida inteira. Existia um trabalho, Elias tinha um ministério, Elias tinha uma vocação, tinha um chamado e algo para cumprir.
dentro dos desígnios do nosso Senhor. E aqui eu aprendo nesses versos que muitas vezes a provação que nós estamos passando, muitas vezes as crises que nós vivemos, são para um propósito maior vindo da parte do nosso Deus. Eu creio assim. É por isso que todas as vezes que eu estou vivendo um momento de lutas, de dificuldades, eu busco me colocar tranquilo na presença de Deus, entendendo que Ele está no controle da minha vida, porque eu sei que há um propósito maior para tudo aquilo que nos sobrevém. Quando nós olhamos para os versos 10, nós vamos perceber a segunda provisão de Deus. Perceba aí os versos 10, olhe comigo os versos 10, 11 e 12 do capítulo 17, que diz assim: Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Perceba que Deus diz para Elias que ele seria alimentado por uma viúva. Mas perceba o contraste nisso. Como que uma viúva iria alimentá-lo? Como que uma viúva iria sustentá-lo? Como que poderia vir alguma coisa da viúva se ela é uma pessoa dependente em um momento de fome, em um momento de crise? E o que nós podemos aprender aqui com a providência de Deus é que Deus ele faz assim, é de quem não se espera, é da onde não se busca, é que Deus muitas vezes faz acontecer o milagre que nós precisamos. É da onde você nem imagina que muitas vezes Deus providencia a bênção, o milagre, aquilo que você precisa. O que Deus disse para Elias? Deus disse que ele iria ser sustentado pela viúva. Só que quando ele chegou, que ele viu a situação daquela viúva, qual era a situação dela? Ela só tinha um pouquinho de azeite, ela só tinha um pouquinho de farinha, e ela já estava se preparando para fazer o último pedacinho de bolo, para que ela e seu filho comesse, e então depois morressem. Certamente, acredito eu, que essa mulher fazia parte do remanescente do Senhor. Certamente, essa mulher estava orando e clamando há tempos para que Deus enviasse socorro. E o que a gente vê, que Elias está sendo levado até esta mulher, esta viúva de Serepta, para que através de Elias acontecesse a providência de Deus naquela casa. Deus então está aqui tendo um propósito maior com Elias, tirando ele lá daquele conforto de ser alimentado pelos corvos, tirando ele lá daquele conforto de ter a água o tempo todo para beber e levando ele para ser instrumentalizado por Deus e ser usado por ele para alimentar aquela viúva. Perceba então, nos versos 13 e 14, o que Elias vai dizer para essa mulher. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus levou Elias para dizer para essa mulher que nesse tempo de crise, nesse tempo de fome, não vai faltar o azeite, não vai faltar o alimento, não vai faltar o pão, e Deus vai sustentar aquela casa até o dia que a chuva voltar, para que ela pudesse então trabalhar e colher os seus frutos. O que a gente percebe aqui, irmãos,
Esse texto é muito rico, a gente poderia falar 1.000.000 de coisas aqui, mas o que a gente vai perceber aqui é que a viúva representa para nós aqui, nesse tempo de crise também que nós estamos vivendo, a necessidade que se tem hoje também de homens de Deus como Elias. Porque nós estamos vivendo uma crise espiritual, uma crise de identidade, nós estamos vivendo uma época de declínio moral, de apostasia. A igreja brasileira está copiando a igreja dos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos houve uma apostasia muito grande. E então, o evangelho que é pregado nesse tempo é um evangelho deturpado. São muitos os fragmentos teológicos que nós temos ouvido por meio da internet, por meio da televisão, por meio das novas igrejas contemporâneas que vão surgindo a cada dia. E então a gente vive um tempo de fome da palavra de Deus. Eu costumo dizer que esse falso evangelho que está aí hoje é um chiclete que tem perdido o seu açúcar. As pessoas não estão aguentando mais porque as pessoas estão com fome e sede da palavra de Deus. As pessoas estão cansadas de irem para a igreja e ouvirem promessas humanas de que vão ficar ricas, de que vão vencer, de que vão... As pessoas querem ouvir palavra de salvação, palavra que toca no fundo da alma, palavra que verdadeiramente transforma o ser humano, que tira o ser humano do seu estado caótico, deprimente. As pessoas estão indo, vivendo um tempo de triunfalismo, buscando pelo material, buscando pelos interesses, pelo benefício próprio. E com isso estão morrendo, porque não tem a comida que alimenta, que é a palavra do Senhor Jesus. Então essa viúva aqui representa a necessidade. Elias chega ali como um homem que vai ser usado por Deus, um verdadeiro profeta, um verdadeiro pastor, um verdadeiro instrumento, um crente de verdade, que vai falar uma palavra profética para aquela casa e vai transformar, de fato, de verdade, a situação daquela família. Vejamos agora, no capítulo 19, a terceira provisão de Deus na vida de Elias. Aqui a gente viu a segunda provisão, Deus fez multiplicar, fez o milagre lá na casa dessa viúva, e Elias foi alimentado pela viúva, e toda a casa da viúva não teve mais fome. Agora vejamos a providência de Deus no capítulo 19, nos versículos 3 a 8. O que a gente vê aqui, que agora Elias ele vai ser socorrido novamente, e agora por um anjo. Então Deus vai usar agora um anjo para providenciar o pão para Elias. O que aconteceu no capítulo 19? Elias, no capítulo 18, cumpre aquilo que Deus mandou, ele voltar para sua terra, para Samaria, e profetizar a chuva. Quando ele volta, ele profetiza e acontece todo aquele milagre de Deus. No entanto, Jezabel se levanta mais uma vez para matar Elias. E novamente Elias tem que fugir. Elias precisa agora fugir. E então Elias ele foge para o deserto, ele começa a se esconder no deserto, e ele vai passar por um momento de uma dificuldade tão grande no seu ministério, na sua vida particular, aonde ele começa a desejar morrer, aonde ele tem desejo de morte. Elias está vivendo aqui, então, um momento de depressão. Elias está vivendo um momento aqui que ele vai pedir para que Deus o matasse. Elias está desistindo do seu ministério, Elias está desistindo da sua vida, porque ele não quer mais fugir, ele não aguenta mais aquela missão que lhe foi dada, que foi árdua. E agora ele está sendo perseguido pela Jezabel. No entanto, o que acontece com Elias? Ele vai para o deserto, ele quer se acabar lá, mas lhe aparece um anjo. E o anjo traz o que para ele, para que ele não morresse de fome? O anjo traz um pão para alimentá-lo, e ele come. E você vê que a depressão de Elias era tão forte que Elias comeu aquele pão, e o que ele fez logo em seguida? Voltou a dormir. E uma das primeiras características de uma pessoa que está entrando em depressão é quando ela não quer mais se levantar da cama, não quer mais sair da sua casa, quer ficar dormindo o tempo todo.
E Elias estava assim. E então lhe apareceu o anjo novamente, lhe acordou, lhe deu a comida, e ele comeu, e diz a palavra de Deus que ele foi fortalecido a ponto de caminhar 40 dias com a força daquela comida. Então, nessa terceira provisão de Deus, quando Deus usa o anjo para alimentar Elias, nós vamos perceber que o medo também faz parte da nossa história. Nós estamos propensos a sentirmos medo, a termos pavor, a ter medo da vida, e a gente percebe isso na parte A do verso 3, porque Elias está temendo a sua vida. E a gente vai ver também, em segundo lugar, no verso 4, na parte B do verso 4, que Elias está então entrando em depressão, e a gente aprende aqui que a depressão também pode atingir homens e mulheres de Deus. E hoje, mais do que nunca, você percebe que tem pastores se suicidando, porque não se cuidam, porque não se tratam, porque não se consultam, porque muitas vezes se sentem super-homens, porque muitas vezes acham que não precisa, basta orar, mas nós também precisamos de médicos. Depressão é uma doença e a gente precisa se tratar. E você percebe que homens de Deus também ficam depressivos. E Elias está aqui vivendo essa depressão. Mas a gente percebe na parte B do verso 6 que ele está verdadeiramente depressivo, mas Deus usa o anjo para tirá-lo daquela agonia, para tirá-lo daquela situação. E aí você vai perceber aí no verso 8, na parte B do verso 8, que esse anjo que vem renová-lo, que vem levantá-lo, que vem animá-lo. E a gente entende aqui então que o anjo significa aqui para o nosso aprendizado o renovo espiritual e o mover sobrenatural de Deus. Deus providenciou um anjo para que fosse lá a favor de Elias, levantá-lo daquela situação. E a gente percebe que mesmo no deserto, fugindo e se escondendo de Deus, fugindo do nosso ministério, não querendo mais saber da nossa vida, muitas vezes não queremos mais saber da nossa família, muitas vezes não queremos mais saber da nossa igreja, e estamos vivendo um deserto. Muitas vezes pensamos até em nos separar nos nossos casamentos. E então, Deus que está no controle da nossa vida, Ele opera também no sobrenatural para que nós venhamos ser transformados. Porque quando nós olhamos às vezes para as nossas situações que nós vivemos, a gente olha e diz assim: eu não consigo mais, eu não posso mais, não dá mais para continuar. E é nesse momento que você vê que para você não dá mais, que os olhos naturais não conseguem ver nenhuma situação, nenhuma solução. Então é nesse momento que Deus ele age no sobrenatural. E aqui o que está acontecendo com Elias é que Deus está movendo o sobrenatural. Um anjo está aparecendo para ele para suprir a necessidade. E ele é alimentado novamente, e com a força daquela comida, ele consegue então caminhar os 40 dias. Perceba que essa palavra, ela vem de encontro à nossa realidade de hoje. E existem algumas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto com essas provisões na vida do profeta Elias. O primeiro aprendizado que nós podemos aprender aqui é que ser profeta de Deus não é tarefa fácil. Ser pastor não é tarefa fácil. Seguir o evangelho não é tarefa fácil. O evangelho não é uma história da carochinha, não é um mar de rosa, não é um mundo de facilidades. O evangelho é renúncia, o evangelho é cruz e, portanto, não é algo que escolhemos ser, mas é algo que somos porque fomos escolhidos para ser. Então a palavra de Deus para você esta noite: levanta a tua cabeça. Creia que Deus vai te dar a vitória que você precisa. Creia que Deus vai suprir a sua necessidade.
O profeta escolhido de Deus, o servo do Senhor, o homem escolhido de Deus jamais será abandonado por Deus, mesmo que ele passe por todo tipo de situações adversas. E no texto base que nós vimos nesta mensagem, a palavra do Senhor para Elias é uma palavra de desafio. O Senhor chama Elias para uma missão, e Elias vai ter que cumprir essa missão dada por Deus, e isso poderia, a gente viu aqui, que poderia significar a sua própria morte. Sabe qual a primeira lição que nós vamos aprender aqui? É exatamente essa que está aí no projetor. Deus não nos promete ausência de tribulações, perseguições e sofrimentos, mas Ele nos garante a providência sobre todas essas coisas. Você terá luta, sim. Você terá cruz, sim. Você terá luto, sim. Você terá enfermidade, sim. Você passará por crise, sim. Mas sobre todas essas coisas, Deus já preparou a providência para suprir a sua necessidade. Você crê nisso, irmãos? Você crê nesse Deus que tem o controle das nossas vidas? Que mesmo quando parecemos que estamos no nosso fim, o Senhor, Ele vem com o seu socorro bem presente no dia da angústia. Mas ainda no verso 1 do capítulo 18, nós vamos aprender aqui uma segunda lição. A saber, a palavra de Deus é a maior providência para um tempo de sede, fome e escassez de alimento. O que Deus mandou Elias fazer em Samaria? Profetizar, falar a palavra de Deus, dizer para eles que Deus iria mandar a chuva. A palavra profética de Deus para as nossas vidas é palavra de renovo, é palavra de bênçãos, é palavra de vitória, é palavra de salvação. E quando nós viemos à casa de Deus, não para assistir um show, não para curtir um espetáculo, porque nós vivemos a era da igreja espetáculo, nós vivemos a era da igreja mídia, nós vivemos a era dos pastores artistas, comediantes, nós vivemos a era dos artistas gospel, nós vivemos a era em que a igreja está abrindo a porta e imitando o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Mas a gente aprende aqui, com esta mensagem, que a palavra de Deus é que vale a pena receber. A palavra de Deus é que vale a pena para nós, porque nós temos sede e fome da sua palavra. E nesse tempo de crise, onde o evangelho tem sido fragmentado, onde o evangelho tem sido deturpado, nós precisamos pregar a verdade da palavra de Deus, porque este é o alimento que salva a vida, este é o alimento que alimenta verdadeiramente. Agora perceba aqui um terceiro aprendizado, uma terceira lição, no verso 2, quando a palavra de Deus diz que a fome era extrema em Samaria. A terceira lição que eu aprendo aqui é que a idolatria e o pecado podem levar a família, a igreja, o povo de Deus à miséria e à fome. Por que Israel estava passando por aquilo? Por que o povo de Deus estava passando por aquilo? Porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Lembra no começo que a gente disse? O rei era mau, capítulo 16, versículo 30, você viu isso? O rei fazia o que era mal aos olhos do Senhor. O povo era um povo idólatra, se afastou do caminho de Deus, estava idolatrando outros deuses. Por causa desse pecado, Deus então permitiu que a fome assolasse aquela terra. Então a gente percebe que a idolatria, o pecado podem levar a família, a igreja, o povo de Deus à miséria e à fome. E me parece que estamos vivendo isso no Brasil. Há muitas indagações, por que aconteceu isso em Suzano? Há muitas indagações, por que aconteceu isso, essa tragédia? Por que o Brasil está vivendo isso logo no começo do ano? Eu diria que é o nosso pecado. Eu diria que é a nossa idolatria. Não que Deus está enviando essas coisas. Não foi Deus que mandou Elias profetizar a fome, mas Deus permite, porque Ele vai usar isso que está nos acontecendo de alguma forma para nos consertar. Então,
eu aprendo que a idolatria, o pecado, pode levar o povo de Deus à miséria e à fome. Mas a fidelidade de Deus para com o remanescente fiel trará a chuva e a prosperidade novamente, porque a gente vê exatamente no capítulo 19, no versículo 18, Deus fazendo, Deus operando, Deus socorrendo. Provavelmente tinha naquele lugar um remanescente que não se corrompeu. Lembra quando Elias estava lá na caverna e ele não queria mais fazer a obra de Deus porque ele achava que não tinha mais profeta? E Deus vai dizer que ainda existiam aqueles que não tinham se dobrado. Então existia um remanescente fiel que estava clamando pelo povo. E nesse tempo de crise, nesse tempo de apostasia aqui no Brasil, ainda existe um povo que tem permanecido na verdadeira palavra de Deus. E eu creio que a Igreja Presbiteriana de Maria Mendonça faz parte desse povo que não se corrompeu, que não se desviou e que permanece na fé e na fidelidade a Deus. Portanto, meus irmãos, este é um tempo em que a igreja e o povo de Deus têm sido levados à miséria, à fome, por causa da sua idolatria, por causa do seu pecado, por causa daquilo do Senhor. E, portanto, a fome em Samaria, a miséria em Samaria, a escassez em Samaria, é também uma realidade, porque estamos vivendo uma miséria, estamos vivendo a pobreza espiritual no nosso país. Então, aqui a gente vê o porquê que Deus permite, então, aquela miséria. O povo estava no pecado, o Brasil está no pecado, e nós precisamos nos arrepender do nosso pecado, nós precisamos nos afastar das idolatrias e nos curvarmos diante do Senhor. Amém? Para concluir esta palavra, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o profeta Elias, mesmo com suas fraquezas, mesmo com suas imperfeições, mesmo com seus delizes, ele cumpre a missão e ele vai viver os milagres sobrenaturais de Deus. Isto porque, não por causa da sua força, ele caiu várias vezes, não por causa do seu intelecto, ele vacilou várias vezes, mas por causa de quê, irmãos? Da providência de Deus. Você vai vencer não pelo seu braço, você vai vencer não pela sua inteligência, mas você vai vencer porque Deus é o Deus de providência. Em segundo lugar, o texto nos mostrou que Deus, na sua providência, ele usou corvos, ele usou uma viúva, ele usou um anjo, todos estes para alimentar Elias no dia que ele teve fome. Contudo, o que a gente precisa aprender e que nós temos que apontar esta mensagem para Cristo, a gente vai perceber que a maior das providências feitas a nós, para a igreja de Cristo, para os eleitos, escolhidos do Senhor, está na Trindade Santa e no plano de salvação que Ele fez para cada um de nós. Hoje há uma busca desenfreada pelo materialismo nas igrejas contemporâneas, sobretudo as neopentecostais. Mas o que importa na nossa busca nesse tempo de apostasia é buscar pela nossa salvação, é buscar pela nossa santificação. E esta busca a gente só encontra na Trindade Santa e no plano de salvação, porque isto é que foi a providência do Pai, a providência do Filho e a providência do Espírito Santo para a igreja do Senhor. Veja que a provisão do Pai, a provisão de Deus, foi enviar o seu único Filho, porque nós pecamos, Adão pecou, e Jesus veio então como novo Adão. E então Deus está providenciando o Cordeiro no lugar de Isaque. Deus está providenciando o Messias no lugar do Cordeiro que vestiu a Adão. E a gente percebe então a provisão do Pai foi enviar o seu único Filho, e a provisão do Filho foi carregar a cruz no nosso lugar. Porque eu e você não teríamos condições, não teríamos força, nós não conseguimos cumprir a lei de Moisés. Só Cristo cumpriu. E, portanto,
Ele foi para a cruz no nosso lugar. Ele proveu a expiação. Ele proveu a obra redentora. Mas nós temos aqui a terceira provisão da Trindade, que é a provisão do Espírito Santo. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo, o Consolador, virá e ficará em vós. Hoje nós temos o Espírito Santo em nós. E o que o Espírito Santo proveu? O Espírito Santo nos promove o consolo, o Espírito Santo nos promove o renovo, o Espírito Santo nos convence de toda a verdade, porque por nós mesmos jamais seríamos convencidos da verdade. Por nós mesmos, nós jamais escolheríamos a Deus. Por nós mesmos, nós jamais queríamos a santidade. Nós queremos o mal, nós queremos o pecado, nós queremos os desejos carnais. Mas é o Espírito Santo em nós que nos convence de toda a verdade. E, portanto, meus irmãos, é este evangelho que vale a pena viver. Não importa quanto eu ganho de salário mínimo. Não importa se o meu carro é um carro igual o do Elimar, né? Um Corolla, ou se é um Fusquinha. Quem tem Fusquinha aqui, irmãos? Quem tem Fusca? Ninguém tem Fusca? Gente, não importa se é o Corolla do irmão Elimar ou se é um Fusquinha lá de 1900 alguma coisa. O que importa é que você está salvo em Cristo Jesus. E este é o motivo do meu e do seu louvor, porque esta é a maior providência na nossa vida. Nós estávamos destituídos da glória de Deus, condenados eternamente ao pecado, mas o Senhor providenciou o seu Filho. O seu Filho providenciou o sacrifício, ele foi na cruz no nosso lugar, e o Espírito Santo nos promove o consolo para nós passarmos pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições. Amém? Aplicando essa palavra na nossa vida, este ensinamento na nossa vida, eu perguntaria para você, como você analisa a sua vida mediante este texto? Como você compara a sua história com a história de Elias? Como você vê a sua trajetória com a narrativa que nós estudamos aqui? Você tem visto as provisões de Deus na sua trajetória? Pare e pense agora. Eu quero orar com você. Vou pedir que você curva a sua cabeça e você analisa a sua vida